Olá, estudantes, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês como a gente pode fazer o esboço do gráfico de uma função quadrática. Então, tem um exemplo aqui. Faça o esboço do gráfico da função f de x igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Dada essa função, a f de x igual a x ao quadrado menos 2x menos 3, a gente inicia ela analisando 4 aspectos. Primeiro, a concavidade. Observe que o valor dessa minha função, coeficiente a, é 1. Né? O a é sempre quem está acompanhando o x ao quadrado. O b seria o menos 2 e o c seria o 3. Então, para analisar a concavidade, eu olho apenas para o a. Como a é igual a 1, a gente tem que o a é um número maior do que 0. Ou seja, a função ela vai ter uma concavidade voltada para cima. Então, o gráfico vai ser uma parábola semelhante a essa aqui. Ela vai ter esse formato aqui. Lembrando que o gráfico de uma função quadrática sempre terá o formato da parábola. E nesse caso, então, ela vai ter um ponto de mínimo, que é o vértice. Então, o que seria o meu segundo aspecto a analisar? É determinar esse vértice. Então, para a gente determinar as coordenadas do vértice, a gente vai precisar determinar o valor do x e o valor do y, porque o vértice nada mais é do que um ponto. Então, para eu determinar um x do vértice, eu tenho essa fórmula aqui. Menos b dividido por 2 vezes a. Substituindo os valores dos coeficientes, como b é menos 2, então vai ficar menos 2. Dividido por 2 vezes 1, porque o a é 1. Menos com menos mais, então vai ficar 2. 2 dividido por 2, 1. Para eu descobrir o valor do y do vértice, eu vou pegar a minha função, que é f de x igual a x ao quadrado menos 2x menos 3, e vou substituir o meu x do vértice, que deu 1. Substituindo, eu passo a ter 1 ao quadrado menos 2 vezes 1, menos 3. 1 ao quadrado, 1 vezes 1, que é 1. Menos 2 vezes 1 é menos 2. E vou copiar o menos 3. Então, eu tenho 1, negativo 2 com negativo 3, eu fico com negativo 5. Então, negativo 5 com positivo 1, negativo 4. Portanto, eu tenho as coordenadas do meu vértice. X igual a 1 e y igual a menos 4. Terceiro aspecto a considerar, a intersecção com o eixo y. A intersecção com o eixo y, ela vai ocorrer sempre no ponto de coordenadas 0, c. Esse c é o valor do coeficiente, que aqui no caso da minha função é o menos 3. Portanto, a intersecção com o eixo y ela vai acontecer no ponto 0, menos 3. E por último, eu vou verificar onde acontece a intersecção com o eixo x. E aí sim, para a gente determinar a intersecção com o eixo x, a gente deve calcular os zeros da função. Ou seja, eu vou verificar onde a minha função vai ser igual a 0. Minha função vai ser igual a 0, como a minha função é x ao quadrado menos 2x menos 3, igual a 0. Observem, então, que aqui agora eu tenho uma equação do segundo grau. Eu vou resolver essa equação do segundo grau usando a fórmula de Bhaskara. Então, eu vou identificar os coeficientes, né? Que aqui, no caso, o a é 1, o b é menos 2 e o c é menos 3. Segundo passo, eu vou calcular o valor do discriminante, né? O discriminante, que é o valor do delta, é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, substituindo os valores. Então, no lugar do b, menos 2, então menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 3. Menos 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4, menos com menos, mais. Menos 4 vezes 1 vezes menos 3, 4 vezes 1, 4, vezes 3, 12, menos com menos, mais. Portanto, 4 mais 12, o valor do delta, 16. E agora, então, eu concluo, né? Como eu sei que o delta é maior do que 0, eu vou determinar as duas raízes e elas vão ser distintas, elas vão ser diferentes. Então, eu vou escrever o restante da minha fórmula. X igual a menos b, mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Então, substituindo os valores, menos 2, mais ou menos raiz quadrada de 16, dividido por 2 vezes 1.
Menos com menos mais, então o 2 vai ficar positivo. Raiz quadrada de 16 é 4 sobre 2. Então, determinando as minhas duas raízes. Na primeira, observe que eu vou usar aqui o positivo 4. Então, eu tenho 2 mais 4, que dá 6, dividido por 2, 3. E na outra, eu vou usar o valor negativo. 2 menos 4 é menos 2, dividido por 2, menos 1. Então, eu tenho aqui as minhas duas raízes, menos 1 e 3. A ordem aqui tanto faz, se a x1 for 1, menos 1 ou x2 for 3, tá? Então, eu tenho aqui os valores das duas raízes. As raízes da equação, elas, na verdade, então, vão me dizer, elas são também os zeros da função. Eles acontecem no x menos 1 e no x igual a 3. De posse, então, dessas 4 aspectos que eu analisei, agora eu posso construir um plano cartesiano, identificar os pontos e construir, fazer o esboço do gráfico. Então, observem aqui que eu fiz um plano cartesiano, onde o eixo horizontal é o eixo x, das abscissas, e aqui a gente tem o eixo y, das ordenadas, na vertical. Então, o primeiro ponto que eu vou identificar aqui vai ser o vértice. O vértice, a gente verificou que a coordenada é 1, menos 4. Então, está aqui o vértice, esse ponto V. O ponto C vai ser aquele ponto onde o gráfico vai interceptar o eixo y, que a gente verificou que é no ponto 0, menos 3. As raízes da minha equação, que são também os zeros da função, são nesses pontos aqui, quando x é menos 1 e quando x é 3. Então, marquei aqui os dois pontos. De posse dessas informações, agora eu consigo fazer o esboço do gráfico, uma vez que o gráfico da função quadrática é sempre uma parábola. Então, eu vou fazer aqui f de x igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Né? Vou traçar, vou unir esses pontos e eu vou ter, então, o esboço do gráfico. Então, o gráfico ficaria esse aqui. Espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que eu entrarei em contato. Abraços a todos e tenham ótimos estudos.